Eu me lembro que quando jovem eu não tinha muito costume de ler, como algumas pessoas hoje têm. A juventude está inclusive muito mais buscando informação, muito mais. Então a existência dessa literatura fantástica aí que nós temos, trazidas até com muita força pelo fenômeno Harry Potter. Há cerca de 15 anos eu li um livro que me chamou muita atenção. Este livro de Rubem Alves, que diz que ostra feliz não faz pérola. Esse título me chamou muita atenção. Depois ele até coloca na contracapa. Diz o seguinte: ostra feliz não faz pérola, porque a ostra, para se fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver essa areia pontuda que me machuca com uma esfera lisa que lhe tire as pontas. Então, ostras felizes não fazem pérolas. Pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. Quem escreve precisa ler. Se você lê um livro, você, na verdade, coloca os seus valores como se fosse um vidro na frente. Dentre as leituras, assim, eu sou muito eclético em relação à leitura. Fui obrigado a começar pelos clássicos. Li alguma coisa dos clássicos e depois faço uma alternância entre aquilo que a gente chama de blockbusters, prateleira, etc. Eu trouxe algumas coisas até para ilustrar. Saramago, eu venho lendo Saramago aos poucos. É uma leitura que ela na verdade, o Saramago ele tem uma maneira de escrever muito curiosa. Se você for verificar, ele usa alguém pode parar a vida sem ler um livro como esse. As pessoas falam muito sobre ele, então eu vou lendo também. Já li Dan Brown, tenho na minha lista de desejos um outro dessa grande escritora, Lia Luft, um que eu sempre recorro, Hermann Hesse, que é um escritor que não é do nosso tempo, mas que escreve que o texto dele parece que foi feito para hoje. E obviamente aqueles que vendem bastante, né? Nicholas Sparks, exemplo do que hoje é topo de prateleira de grandes livrarias, e a gente tenta entender essa métrica que ele utiliza para fazer os livros dele, o que para nós é curioso, porque o sucesso dele obviamente tem uma parcela de marketing, mas tem uma parcela também de pessoas que são aficionadas. Bom, a rotina de escrever, ela é uma rotina como você coloca uma reunião semanal, como você coloca a rotina de dar aulas. Eu foco com o dia a dia. Eu trabalho toda terça-feira, eu publico uma crônica. Então eu fico imaginando a crônica da semana na semana toda. Às vezes ela sai na quinta-feira anterior, às vezes ela sai na mesma terça-feira, às vezes ela sai em cima da hora, mas ela sai. Você produz, até como nós estamos mostrando com o som dos pássaros, você produz uma crônica. Já me perguntaram muito o que tem de autobiográfico naquilo que eu escrevo. E não existe até hoje um autor sequer que não tenha algo de autobiográfico naquilo que escreve. Sempre agora, um pouco tem. Nesse meu último romance, o Ela Só Queria Ver o Mar, eu tive um problema muito sério com o personagem. Este personagem era alguém que já estava totalmente formado, etc. Eu precisava dar um rumo na vida dela e não conseguia. Trabalhando outros personagens, páginas após páginas, e eu me senti tão presente, tão cúmplice daquele personagem, que eu precisava que ela tomasse uma atitude enérgica na vida dela, e não conseguia. E eu vivia comentando com pessoas, os quais estava pensando até em abandonar o romance e começar um outro, porque ela não conseguia, era uma coisa muito esquisita. E é claro, no momento que você lê, você vai perceber o que aconteceu. Até que a morte não separe. Aí tem um outro drama envolvido. Você tem uma inspiração que envolve livros técnicos, você tem uma inspiração que envolve autoajuda, você tem inspiração para tudo. Agora, a questão que envolve mesmo de onde você vai colocar isso, você vai colocando numa fila de projetos, como por exemplo, livros de desejo. Eu tenho alguns livros que eu leio e tem outros que eu coloco na fila para ler. Não, eu tenho mais atividades, dou aulas em faculdade, participo de entidades de classe, etc. Também me alimento, isso também traz uma certa motivação para escrever. A ideia é assim, viver de literatura, poder cada vez mais divulgar essa coisa gostosa que é ler.
É interessante quando você entra numa sala de aula, isso, você chega para 60 pessoas e pergunta assim: quem já leu 5 livros? Quem leu 4? Quem leu 3? Parece alguém lá. 2, parece mais uns 2 ou 3. 1, uns 10. Nenhum. Eles dão risada. Tem 2 motivações para escrever. A primeira delas é a vontade de escrever e, obviamente, viver de literatura. A segunda é essa cruzada que nós temos em envolver as pessoas nesse universo da literatura. Para mim, que eu escrevo para fazer com que o meu livro seja o primeiro livro de alguém. Bom, quero agradecer, quero convidar a conhecer um pouco do nosso trabalho. Você pode encontrar acessando lá no site jaquesmiranda.com.br ou até me adicionando no Facebook. Você procura lá por Jaques Miranda, a gente vai ter o prazer de te adicionar. E, obviamente, fique atento aos nossos lançamentos para que você possa acompanhar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado.